Este é o verdadeiro. E segundo eu vi esse gajo não estava a dizer ele sempre teve esse problema. E sim, ele tem mesmo problemas, ele sofreu bem na infância por ser assim. E agora arranjou esta forma de ser famoso e de se achar o maior. Pronto, estás a ver. É o que eu digo. Mas não é preciso pensar muito nem o conhecer, Gonçalo, para chegar a essa conclusão. Pá, este tema aqui, malta, desculpem lá. Este aqui deixou-me alarmado. Papá, pessoal. Afinal, devemos ou não deixar as crianças falar sem usar o verbo? Se por um- Papá, papá, pessoal. Afinal, devemos ou não deixar as crianças falar sem usar o verbo? Se por um lado pode parecer apenas uma evolução natural da linguagem da geração alfa, porque sim, todos nós percebemos que uma criança que diz posso pão, está a pedir para comer pão. E todas as línguas são dinâmicas e mudam com o tempo, principalmente para se tornarem mais efetivas. Por outro lado, e isto é mesmo importante, esta super simplificação da linguagem, numa fase essencial do neurodesenvolvimento, está associada a um Mas boneco como assim, Barbosa? Isto é um médico. Hã? Este é o gajo que fez um vídeo a humilhar um puto no supermercado da garrafa. Sei lá eu. de preguiça cognitiva e linguística, levando a que não se treine o músculo da comunicação e do raciocínio, que Este gajo é enfraquece supostamente um pediatra. muito a capacidade de expressão e de pensamento organizado na infância e mais tarde na idade adulta. Por isso, se querem saber o que fazer nestes casos e perceber melhor a linguagem desta geração, explico tudo no primeiro episódio da 4ª temporada do meu podcast. Pá, isto já era escusado. Mas deixem-me só perceber. Os putos estão efetivamente a fazer isto? É que a minha sobrinha não faz isto. Papá, pessoal. Papá, posso pão? Não, ok, isto são os filhos dele Papá, posso pão? instruídos para fazerem isto. Instruídos para fazerem isto. Não é? Agora, quer perceber se isto está a acontecer. Alguém conhece uma criança que faça isto? É a minha pergunta. É que eu fiquei genuinamente preocupado. Eu assim, será que isto é mais uma importação brasileira dos putos portugueses? Papá, posso pão? A tua sobrinha já está na escola pública. É que se está, não atirem de lá. Porque isto é o prato do dia. Hã? Não, a minha sobrinha está num colégio privado. Se tens putos a falar brasileiro, achas que não tens putos a falar assim? Pá, não sei. A minha sobrinha tem 3 anos e meio a falar... Hã? A minha sobrinha tem 3 anos e meio e fala melhor que esse puto. Ok. Pá, vocês estão missing the point. Não é essa a questão. É alguém que conhece uma criança que faça isto. A minha filha está na pública e falam todos assim. Todos... Calma. Todos os putos da escola pública dizem papá, posso pão? Eu também nunca vi uma criança que fizesse isso, mas eu estou genuinamente curioso. Então estamos ainda mais perdidos. Pá, calma, eu quero perceber. E pior. O que é o pior? A prima mais pequena da minha namorada volta e meia ver-se para a avó da minha namorada e diz: vovó, eu quero beber suco. É pá, foda-se. Papá, posso... É... De momento não conheço. O meu afilhado está na pública, mas acho que fala como alguém normal para a idade. Pronto, é isso. Só que eu em casa não deixo que ela fale assim. Mas o que é que ela diz, Jax? Posso fruta? Ai, o quê, mano? Mas nem sabia que isso seria um problema entre público e privado. Pá, eu não sei, eu estou... Qual suco? Aí, mano. É pá, suco era... Pá, imaginem, eu lidava diariamente com o suco quando jogava a hotel. Porque quando vocês tiravam uma merda de um frigorífico, era um suco que vinha lá. E eu assim, mas o que é esta merda? Eu lembro-me de eu, puto, sacar aquela merda do frigobar e dizer assim, suco, o que é esta merda? E nem fazia ideia de que... Eu assim, porque é que estes gajos chamam frigobar a um frigorífico? Eu só questionava, sabem? Só questionava aquilo de dizer, isto é tão estúpido. E pronto, e nunca dizia isso assim. A minha sobrinha trata-nos por você. Aí, mano. É pá, isso. Mas e os pais deixam? Essa é a minha pergunta. Ontem na Feira do Livro vi um puto de 4 anos a cantar uma música Brain Rot, aquela do Sigma Boy. Esta geração está na merda. Mano, eu não sei, meu. Nós estamos... Isto é genuinamente uma boa preocupação, meu. Eu acho que os putos estão mesmo todos coquinados do cérebro. Eu pergunto-me, o que é que os pais destas crianças estão a fazer
para deixar os putos consumir este tipo de conteúdo, sabem? Não, a culpa é inteiramente dos pais, mano. Inteiramente, tipo, inteiramente. E depois a minha questão é, essas merdas estão no YouTube Kids, ou tipo esses brain rots e o caralho, ou os pais simplesmente dão um TikTok para a mão dos putos? É o posso pão, posso fruta, posso água. Acho, agora já consegui contrariar isto. Mas é muito difícil. Epá, what the fuck, bro? É mais um sinal do tempo passado ao telemóvel do que outra coisa. O meu sobrinho está a ser educado com um método sem ecrãs e ele não está a falar assim. Pois. Eu também, pá, acho que os putos só deviam ter acesso a redes sociais e merdas aos 12, pá aí. 12, 13. Passa automaticamente para um vídeo BR. Então, mano, isso tem que haver... tem que haver... controle parental. Sim, mas a minha pergunta é, as escolas, o que é que as escolas fazem? Percebes? Metem os putos a ver brain rot? Pá, isso também custa-me um bocado a acreditar, não sei. São as educadoras de infância que metem os putos a ver brain rot? Eu não sei, mano, eu pergunto genuinamente, ou são os putos que no intervalo veem isso? Tinha a minha namorada, mas a situação é mesmo mais grave quando a mãe deixa a miúda andar no Roblox sem qualquer tipo de supervisão. E por acaso no outro dia estava na casa da minha namorada, estávamos a ver que ela estava a falar no chat de voz de Roblox em Brasília com alguém e quando fomos lá ela andou a esconder tudo. Ai, o quê, puto? Eu tenho aqui uma primária ao lado e metem nos intervalos funk. Pá, é assim, honestamente, isso antes dava direito a despedimento. Não é? Pá, uma pessoa que... Aqui são pessoas que não estão de todo preparadas e habilitadas para serem educadoras de infância, meu. Nem professoras primárias. Eu acho que são os auxiliares, não? Os auxiliares é que devem meter essas merdas, bro. Epá, para mim eram despedidas na hora, puto. O que é que estás a meter uma música que não é apropriada para um puto, meu? Conheço auxiliares que são TikTok para os putos ao almoço. Se perguntasse a qualquer puto quem é que é o Tum Tum Saur ou o Fernando Pessoa. Pá, gostei. Eu assim, será que o Fernando Pessoa é uma personagem do meio do rote? Eu assim, achei essa comparação. Agora temos de ser abertos ao multiculturalismo. Eu acho que isso não tem nada a ver com multiculturalismo, ó Jax. Desculpa lá, mano. E eu acho que isso é só uma merda que não é adequada para uma criança, meu. Como assim? Mas toda a gente ouve. Por isso a direção aceita. Toda a gente... Quem? Quem é que ouve? Ei, olhem lá, calma. Ouçam, espera lá. Eu não quero que isto evolua de uma indignação com a estupidez para já um discurso pá, ultranacionalista, ok? Tipo, isto não é para aí. Eu não quero que isto vá para aí, que isso nem faz sentido, ok? Isto não tem nada a ver com multiculturalismo, na minha opinião. Isto tem só a ver com falta de noção. Isto tem só a ver com falta de noção, desculpem lá. Imaginem, eu no básico também ouvia, tipo, sei lá, Bossa e Si e 50 Cent na escola. Mas na primária não, bro. Tipo, na primária é que tem que haver um filtro, pelo menos, entre o básico e o primário. Então prepara-te quando fores pai. A escola está muito pior do que no meu tempo. Epá, eu não notei isso quando fui agora à minha escola básica, por exemplo. Eu sei que os putos estão todos comidos da cabeça. E sei agora que a escola está pior. Imagina, a minha mãe dá aulas na mesma ainda e o meu pai também. Quer dizer, o meu pai acabou agora, vai-se reformar este ano. Mas não noto que eles me digam que está assim tão pior a escola em si. Não é por aí, nós vimos desenhos animados em brasileiro. Eu sei, eu vi o Vale Encantado todo em brasileiro. E não falei brasileiro por causa disso. Portanto, isto é conteúdo que os putos consomem online. Epá, e não me digam que os pais não têm responsabilidade. Desculpem lá. Não me digam que os pais não têm responsabilidade. Eu não sei, eu penso assim, será que vale a pena os putos serem educados em casa? É que mais vale. Se metem no intervalo em alto e bom som, toda a gente lá na escola ouve, auxiliares, professores e direção. A responsabilidade não cai só nos pais. Até porque o tempo que a criança passa em casa versus escola é bastante diferente. Não deve haver tanto acompanhamento com a quantidade de crianças. A minha sobrinha também teve essa fase de começar a falar tipo meio brasileiro, mas foi literalmente contrariado bem rápido.
Os pais precisam de controle parental para darem controle parental aos filhos, é verdade. Mas vejo pela minha irmã que aquilo está ao degredo máximo. Bons dias e desculpem lá a pergunta aleatória, como te também jogo GW2. Eu instalei o launcher do GW2 e quando vou ver o launcher está-me a sacar a 500 bytes 1 mega. E gostava de saber se alguém me consegue ajudar pelo comandado da carroça se não joga amanhã. Epá, o launcher é muito lento a instalar o jogo, Diogo, é verdade, mas isso acelera depois. Isso tem a ver com a velocidade de instalação, nem é tanta velocidade de download. Tu estás a instalar isso no SSD ou no HDD? O launcher do GW demora muito a instalar, é verdade, sempre foi. Quando comecei a ver canais de YouTube em 95 brasileiros, cheguei a usar outra expressão de vez em quando, mas nunca falei em BR. Hoje em dia nem as expressões digo. Isso entra no debate que certas pessoas também não gostam, que é, se calhar é importante a escola de facto ter um programa standardizado, mas exigente, que pensa na criação de novos cidadãos conscientes. Sim, eu acho que sim, Diana. Aliás, eu acho que a escola não tem que ser feita de maneira nenhuma para agradar os pais. De maneira nenhuma. Eu acho é que tem que haver alguma fiscalização, porque de repente estás a meter a MC Pipoquinha na escola, puto. Como assim? Como fumar, se fores a ver uma básica, hoje todos os putos fumam aqueles vapes. Epá, o quê, puto? Epá, malta, não sei, mano. Isto é tão crazy. Isso é bué da crazy, meu, desculpem. Pois, é isso. Eu também acho que começa por aí, com a malta que convidam para as listas e o caraças. Aí, mano, meu Deus, geração completamente cozinhada, estamos mesmo aí. Pois não me admira que os putos estejam todos comidos da cabeça. Eu percebo. Os putos, tipo, quando digo putos, é os de 15, 16, 17, 18 anos. Todos comidos. Meu Deus, bro.